Olá, você, tudo bem? Começa agora o programa Sala de Leitura, o seu encontro semanal com o livro e a literatura. Como ainda não é inscrito no meu canal? Pois bem, se inscreva agora, dê um gostei e depois compartilhe com quem você quiser. Professores, professoras, amigos, amigas, agentes de biblioteca e mediadores de leitura. No programa de hoje eu vou continuar falando sobre um tema que eu tenho abordado nos encontros anteriores, que é sobre a leitura e a formação do leitor. Pois bem, pessoal, quando a gente vai abordar esse tema, inegavelmente precisa evocar um outro que está muito presente na formação do leitor, que é a presença do adulto nesse processo. Por que isso? Porque, olha só, quem elabora o texto, o autor, a autora, geralmente é o adulto. Esse texto é encaminhado a uma editora. Geralmente, o editor, a editora, é um adulto. Esse texto, agora já na forma de livro, é comercializado através do mercado editorial que chega nas livrarias e, a rigor, o vendedor, a vendedora, é um adulto. Este livro que está nas livrarias para ser adquirido, geralmente quem compra para a criança é um adulto. E este adulto, então, dá o livro à criança e essa criança, quando não lhe é facultada a oportunidade de escolher por ela própria, então fica sempre submetida às determinações de um adulto. Portanto, a formação de um leitor perpassa inegavelmente por um adulto. E daí a gente sempre lembrar a responsabilidade, a importância de um leitor experiente, de um leitor adulto neste processo de formação do leitor desde as fases iniciais. Que fases são essas, pessoal? Eu entendo a formação do leitor pelo menos dentro desses três aspectos. Primeiro, uma fase de sensibilização. Segundo, uma fase de motivação. E terceiro, a fase da autonomia. Então, essa fase de sensibilização extremamente importante é quando o adulto, de fato, vai intervir na realidade da criança para submeter o livro a partir do seu gosto, da sua seleção pessoal, contando histórias, lendo em voz alta para essa criança. A segunda fase, a fase da motivação, a criança já percebe a importância do livro e ela própria já busca o livro enquanto objeto simbólico de apropriação do conhecimento e do saber. No entanto, ainda é preciso a intervenção do adulto para contar histórias, para ler em voz alta. E aí, nesse aspecto, a gente vai entender mais uma vez que a motivação vai se instalando, vai se implantando à medida que esta atividade passa a ser rotineira na vida da criança. Por essa razão é que a gente acha tão importante os pais, as mães, os professores, as professoras contarem histórias para as crianças ou para aqueles e aquelas que estão na fase inicial do letramento. Então, é importantíssimo neste processo de formação do leitor, principalmente nessa etapa da motivação. Pois bem, se essa etapa se instaura neste mecanismo de formação do leitor, teremos então a fase da autonomia. O próprio nome já diz, autonomia é um
leitor autônomo. E aí ele já vai buscar por ele próprio, ele já vai reconhecer então a importância do livro, ele já não precisa de um mediador para motivar, porque ele já reconhece ele próprio que deve buscar o livro, que tem o seu repertório de livros, que sabe muito bem selecionar autores de acordo com as suas preferências pessoais, com o gênero textual com o qual ele se identifica mais. Como nós estamos falando de formação do leitor, é importante que a gente diga que há várias características de leitores. Primeiro, aquele leitor iniciante, o leitor na fase inicial do processo. Seria mais ou menos aquele leitor que está ainda no estágio de sensibilização e que precisa, inegavelmente, da presença do adulto para suscitar, provocar nele estes afetos em relação ao livro. Portanto, é o leitor iniciante, é o leitor na fase inicial. Em seguida, temos o leitor em trânsito. Que leitor em trânsito é esse? Bom, é o leitor que já está em processo de formação. Ele já reconhece, tem o gosto pela leitura, tem o prazer de ler. Mas ele precisa de algo mais, precisa ser motivado cada vez mais para que ele entenda, assim, que de fato aquele livro deve fazer parte do seu universo, do seu mundo no dia a dia. E o leitor autônomo, que é aquela fase, a fase da autonomia. Pois bem, esse leitor autônomo já vai apresentar características de um bom leitor. Ele lê rapidamente e entende bem tudo o que lê. Bom, ele lê com um objetivo determinado, lê unidades de pensamento e não fica segregado apenas aquele universo superficial do texto. Ele vai na profundidade textual e aí sim ele vai identificando estas particularidades para abarcar num só relance o sentido de um grupo de palavras. Ele se questiona a todo momento e avalia o que lê. Então, um bom leitor também pergunta-se frequentemente: que sentido tem isso para mim? Essa narrativa, esse livro, essa história, ele vai se questionando. Como diz o teórico Jean Fauquembert, ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo. Então esse leitor proficiente, esse leitor autônomo sempre questiona e avalia o que lê. E aí, por decorrência, ele vai também possuir um vocabulário e também tem habilidades para conhecer o valor de um livro. O bom leitor também é objetivo, é seletivo, é antecipatório, ou seja, ele antecipa muitas vezes o que está lá na frente da história, porque vai questionando a própria narrativa, né? E é aquele que ou para o livro porque não está gostando, ou segue adiante porque de fato ele está tendo afinidade. Então ele é seletivo. Por reconhecer a importância do livro, ele adquire sim, ou vai à biblioteca para ler, porque ele reconhece a importância do livro em sua vida. O bom leitor também lê textos variados, livros, revistas, jornais, ficção, ciência, os diversos gêneros que compõem a literatura e também outros gêneros textuais. Ele lê muito e, acima de tudo, gosta do que lê. Esse é o bom leitor. Este é o processo de formação do leitor, desde o leitor iniciante ao leitor autônomo, o leitor proficiente, o leitor que reconhece sim o seu estado de leitor inserido na sociedade. Pessoal, dito isso, agora vamos à nossa dica de livro.
minha dica de livro de hoje está aqui no meu livro digital, certo? Chama-se A Rosa de Sarajevo, de Margarete Mazzantini. A Rosa de Sarajevo conta a história de um triângulo amoroso entre Diego, Gema e Gojko e que se passa na antiga Iugoslávia, no cenário de guerra em Sarajevo, na Bósnia, entre 1992 e 1995. Então mostra o drama de Gema, que quer ser mãe, que deseja realizar esse sonho de ser mãe, e nesse dramático cenário de guerra é que ela consegue sim ser mãe. Ela passa a querer incorporar o seu passado, levando o seu filho onde ele nasceu. Ela passa a morar na Itália e aí depois leva o seu filho para conhecer o pai, para conhecer as origens onde de fato ele nasceu. É muito bom, pessoal. Eu sou a escritora Letícia Wierchowski e vou ler para vocês um trechinho do Menino Paciente. Esse livro não tem agulha, ele não dói, dá para mexer nele sem medo. Ele não espeta, não aperta, não arde, não finca, não enjoa, não causa alergia, não dá dor de barriga. Essa história é a história de um menino que fica doente e vai parar num hospital. Eu escrevi essa história por causa do meu filho, que quando era pequenininho ficou bastante doente e foi num hospital para se curar, para encontrar lá a sua saúde novamente. E quando ele estava lá, eu percebi que não tinham histórias contando para as crianças o que é um hospital, como funciona e para que ele existe, que é para devolver às pessoas a sua saúde. Então eu escrevi uma história contando a experiência do meu filho e contando para todas as crianças o que a gente vai fazer dentro de um hospital. Poeta dentista ou dentista poeta? Manuel Cavalcante é tudo isso e muito mais. É escritor e adora poesias. Desde sempre eu conversei com Manuel Cavalcante sobre a sua produção literária e a origem de sua inspiração baseada no cotidiano, no dia a dia. Pois bem, Manuel, seja bem-vindo. Manuel, fala aqui pra gente de onde vem essa sua veia poética. Eu costumo dizer que a minha inspiração vem da vida, da matéria-prima. Nossa matéria-prima é a vida. Então, tudo que eu escrevo é verdade. Ou vivido por mim, ou por alguma pessoa que eu observei, tudo, de alguma forma, é verdade. Então, é sim no cotidiano, na minha vivência, que se esconde a inspiração e que a gente tenta desvendar através da poesia. A poesia chegou até mim através da criação que eu tive, do meio em que eu vivi quando eu era criança. Foi através da cantoria de viola, das noites de cantoria, dos festivais que eu ia com meus pais, que a poesia adentrou na minha vida, da poesia popular do Nordeste, através da cantoria de viola. Você que tem percorrido as escolas, como é que você analisa a literatura presente nos espaços escolares, hein? O cenário que eu vejo nas escolas é esperançoso. Aos poucos, os alunos vão descobrindo os valores de literatura, de poesia da comunidade deles, da terra deles, e vão assumindo a sua identidade cultural. Ainda é um trabalhinho de formiguinha, mas é um cenário esperançoso. Aos poucos a gente vai trabalhando e a gente vai
marcando o nosso território literário aqui no nosso próprio chão, aqui na nossa própria terra. Manuel, muito obrigado por você ter vindo aqui na minha sala de leitura. E vamos trazer você mais uma vez para essa conversa agradável. No finalzinho do nosso programa de hoje, eu vou contar para vocês uma história belíssima. Aliás, é um conto muito curto, mas que para mim tem um significado extremamente longo. De Eduardo Galeano, está em O Livro dos Abraços. O conto se chama A Função da Arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão de mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: ajuda-me a olhar. Eduardo Galeano, sempre Eduardo Galeano. Lindíssimo esse conto, A Função da Arte. E é com ele que eu me despeço de hoje, mas espero você no nosso próximo programa. Um forte abraço e até lá!